Olá, pessoas! Este é um episódio novinho do Das Humana. Estamos no youtube.com/dashumana e vários aplicativos de áudio. Correto, e como tudo muda no mundo, já diria o nosso Ministério da Educação, temos um aviso. Estamos migrando o nosso link de atualização e o Das Humano pode aparecer duplicado em algumas plataformas. A gente vai desativar o perfil extra no nosso 10º episódio, pode anotar. Então fiquem atentos e se precisarem, no futuro, podem seguir novamente o Das Humana. Já estamos avisando agora porque a gente não quer perder nenhuma ou nenhum ouvinte. Não desiste da gente não, viu? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Bem, no episódio de hoje recebemos a Natália Guerelos. Oi, Natália! Olá, Juliana. Oi, Leiberson. Olá! Obrigada pelo convite, por terem me chamado para bater um papo com vocês e a gente poder falar de coisas interessantes para além da academia, enfim, nesse formato mais clássico, né, que a gente tem. Bom, a gente vai começar aqui a fazer aquele momento da leitura do Lattes da nossa convidada, esse momento cerimonioso do podcast. A Natália Guerelos é pós-doutoranda no Centro de Pesquisas Interdisciplinares sobre o Mundo Ibérico Contemporâneo, em Paris. E ela é professora na Universidade Lyon 3. Além disso, a Natália é mestra e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e o seu sujeito de pesquisa preferido é a Raquel de Queiroz, tendo defendido a tese Como um Castelo de Cartas, Culturas, Políticas e Trajetórias de Raquel de Queiroz, entre os anos 1910 e 1964. Faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu tive, como meu percurso acaba vindo para a França, eu acabei fazendo uma outra formação na França, que é um outro mestrado em estudos lusófonos, onde eu trabalhei com uma escritora também com trajetória política, mas uma escritora portuguesa, que se chama Natália Correia, que eu defendi a tese sobre a Raquel já tem 5 anos, e agora no pós-doc eu estou trabalhando com a Clarice Lispector. Bem legal. Quem sabe essas outras escritoras também não vão surgindo aqui no meio do Das Humana. Sim. A gente teve acesso a 2 artigos que você produziu, e em um deles você afirma que estudar uma trajetória entre esquerdas e direitas no Brasil torna-se um desafio para qualquer pesquisador. E fica muito claro essa questão que você traz das mudanças ideológicas de pensamento da Raquel de Queiroz, quando ela é militante comunista, lá para a década de 30, até em 1964, quando ela passa a defender o golpe. Por que você decidiu pesquisar algo tão contraditório, um tema que ainda é bem contemporâneo, que é essa mudança de esquerda para a direita e essas polarizações? Eu não sei se no artigo eu coloquei no plural, mas isso para mim cada vez é mais evidente que precisa ser dito no plural, porque de um lado a gente tem a ideia do que a gente chama de esquerdas e direitas, enquanto pesquisadores, ou mesmo nem precisa ser pesquisador, mas quando a gente olha para a política, o que significa esquerdas e direitas? Então, por exemplo, esquerdas e direitas na França tem um significado muito específico, porque o conceito nasce aqui, né, no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Então a gente vai ter os que são a direita do parlamento, a esquerda do parlamento, e a esquerda no século XVIII, durante a Revolução, e logo após, são os liberais. Hoje os liberais são a direita. E a gente vai ter todas as outras gradações, porque o século XX acontece. A democracia se desenvolve ao longo do século XIX, século XX, muda. E aí o que significa esquerda e direita na América Latina? É ainda mais complicado. É muito importante a gente pluralizar, até porque a Raquel, ela entra para o Partido Comunista em 1931, ela fica no PCB só até 1933, ela é expulsa do PCB e ela logo integra a primeira geração trotskista brasileira. Então, a esquerda dela, na verdade, é a esquerda trotskista, onde ela fica mais tempo. Ela fica no trotskismo, envolvida com os trotskistas até a década de 50. E mesmo antes do Partido Comunista, ainda quando ela é bem jovem, ela tem 17, 18 anos, ela entra em contato com uma das mais importantes anarquistas brasileiras, que é a Maria Lacerda de Moura. Por exemplo, tudo que a Raquel vai pensar um pouco sobre a questão feminina nessa década de 30, que vão aparecer nos romances dela, nas declarações dela na imprensa, tem uma influência muito grande do pensamento da Maria Lacerda. E até, eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu nunca vi a Raquel falando isso, mas a gente não pode esquecer que o último romance de Raquel de Queiroz, publicado em 92, se chama Memorial de Maria Moura. Acaba lembrando a Maria Lacerda também pelo nome, né? E aí tem outras coisas. Quando a Raquel trabalha no trotskismo, ela publica na mesma editora, a Unitas, que editava a Maria Lacerda de Moura. Então, assim, a gente não pode esquecer que a Raquel está nesse momento, enquanto ela é jovem, ela está nas esquerdas, anarquistas, comunistas, trotskistas.
E aí, à medida que ela vai se solidificando dentro do campo político, do campo literário, ela vai caminhando para uma posição mais liberal e para uma posição muito mais conservadora do ponto de vista principalmente moral e elitista. É isso que eu chamaria da direita dela também. A verdadeira problematização é a gente entender o que é esquerda e direita. Porque até hoje, quando a gente fala esquerda, pensa-se diretamente no comunismo. E não é só ele. E quando a gente pensa em direita, a gente pensa hoje no Brasil em neoliberalismo. E não é só isso também. A trajetória dela é incrível para a gente pensar como o assunto é múltiplo, complexo e como o Brasil não pode se encaixar nas definições clássicas de esquerda e direita. Teve alguma questão pessoal sua que te atraiu para esse tema ou te atraiu pela figura da Raquel de Queiroz? Eu comecei a pesquisar, Raquel, pelo lado da questão da autoria feminina, que liga a minha pesquisa até hoje. Como a gente constrói socialmente a figura da mulher que escreve. A Raquel tem a característica de ser masculinizada na escrita e ela entra em vários espaços através dessa masculinização. Então, eu só vou entrar na questão política, eu só vou pensar nessa questão relacionada ao Estado brasileiro no final do mestrado, quando eu entro em contato com o que a Heloísa Buarque de Holanda, que é então uma das pensadoras feministas mais importantes do Brasil atual, quando a Heloísa vai estudar a Raquel. Então, a Heloísa Buarque de Holanda publica bastante assuntos e artigos, introduções de livro, então para textos de livros da Raquel de Queiroz, e a Heloísa é uma super feminista. Mas eu tenho registro de meninas de 13 anos, já bastante feministas. Então isso, para mim, que sou uma velha feminista dos anos 60, foi de uma alegria que a gente estava achando que já não tinha mais. E Raquel de Queiroz se diz antifeminista. Então, quando eu leio a Heloísa, que é amiga pessoal da Raquel, foi amiga pessoal da Raquel, e que escreve sobre a Raquel, e que fala, olha, a gente precisa olhar para a trajetória dessa mulher, a gente precisa ver o que ela está fazendo. Foi essa chave de tentar entender essa contradição que se dá pela leitura da Heloísa, da Raquel de Queiroz, que eu comecei a tentar procurar a questão da política na trajetória da Raquel. E aí eu vi como é que era super complexo. E é óbvio que isso, pessoalmente falando, tá ligado com muitas coisas, inclusive de muitos amigos meus que estudam ciências humanas, que é o fato da gente estar agora lidando, nesse momento atual do Brasil, com o pensamento conservador dentro da nossa própria família. Esse pensamento, ele é antigo, ele não existe a partir da eleição de Bolsonaro, né? E nem do impeachment da Dilma. A sociedade brasileira, ela é conservadora. Esse diálogo também daquele que faz ciências humanas, que tem uma formação extremamente crítica, que tem justamente esse estudo das esquerdas e direitos, que a gente vai aprendendo com leituras e etc. E é também uma experiência particular que eu tive dando aula na universidade particular, onde eu tive alunos que eram bem conservadores. E esse diálogo, tentar entender esse pensamento, para mim foi muito importante, que é um pensamento diferente do meu. Quando você fala que teve alunos, normalmente você fala alunos no masculino, né? Eu imagino que deve ser uma presença maior do ambiente masculino, conservador, porque talvez, não sei, assim, na minha visão, o conservadorismo tem muita relação com machismo também, né? E aí você traz uma autora que é uma personagem curiosa por ser mulher e por estar nos espaços sendo mulher, de fato, assim, ela foi a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, e ela também, o próprio nome dela é da avó dela, né, assim, é uma homenagem, e ela ganha uma figura, assim, de matriarca do sertão. Como é que é esse percurso dela, pelo menos ali até os 15 anos? Isso também já é muito interessante. A Raquel faz parte de uma elite intelectual, a princípio uma elite intelectual do Nordeste, mas essa elite intelectual do Nordeste, e a gente poderia citar vários outros nomes, elas vão entrar no campo político brasileiro central ao longo da década de 30 e 40. E a gente pode falar dos próprios regionalistas, do romance, né, Raquel, Graciliano, José Lins, mas a gente pode falar da sociologia, Gilberto Freire, por exemplo. Então a gente vai ter a incorporação desses intelectuais por conta da política brasileira no centro da discussão. Se eu penso na Raquel falando dela mesmo, a família não começa com os pais. A família começa com uma geração em 1640. Primeiro português da minha família veio para o Brasil, enfim. Então ela cria essa trajetória muito anterior a ela. Mas aí a gente está falando da Raquel sólida, né, na literatura, no movimento intelectual. Mas essa memória sobre si é muito importante, porque é através dela que o historiador conhece a trajetória da Raquel. Eu não conhecia a Raquel pessoalmente, ela já tinha falecido quando eu comecei a pesquisar, mas a memória sobre a vida dela é muito importante porque é o acesso que a gente tem. Eu poderia contar para vocês a trajetória dela, jovem, mas eu queria só destacar que vai ser sempre através do que eu li dela falando sobre ela, ou de outras pessoas falando sobre ela. Nessa perspectiva de se romantizar um pouco.
A Raquel, ela vem numa família, então, muito tradicional, de uma família agrária, uma família de terras, que é praticamente a família mais importante da região dela no interior do Ceará, que é Quixadá, uma família que ocupa esse espaço desde o século XIX. No entanto, a família próxima dela, por exemplo, o pai dela era bacharel em direito, que era muito comum também no século XIX, começo do XX, nessas grandes famílias. Só que ele abandona a advocacia para criar, plantar, criar gado nesse sertão. Pelo menos pelo que ela fala, ele não vai ser rico fazendo isso, mas ela está nesse ambiente das grandes matriarcas. Tanto que Memorial de Maria Moura, o último romance dela, solidifica esse personagem da grande matriarca, que é inspirado numa mulher que existiu, né, no século XIX. Tanto a Raquel, ela é ambígua nesse sentido. Quer dizer, ela tem uma propriedade de terras depois, mais velha, mas ela, principalmente ela jovem, ela quer totalmente sair disso. Se a gente lê o 15, que é o primeiro romance dela de 1930, a Conceição é praticamente ela, no sentido da formação. Se a gente pensa nas coisas objetivas, formada na escola normal, mora na cidade, quer ir para o centro-sul, tem uma projeção de sair desse ambiente. Depois a Raquel de Queiroz, mais velha, vai voltar para esse sertão, né? E tantos romances dela fazem esse caminho de ida e volta também. As Três Marias tem a personagem principal que sai do sertão, vai para a cidade e volta. Assim, a Raquel não é a matriarca. A matriarca de Memorial de Maria Moura é uma projeção dela, inclusive ela dá entrevistas dizendo que é o que ela gostaria de ser e nunca foi. Mas ela é também dona de terras, que passa metade do tempo no sertão, metade do tempo na cidade. Como você fez essa trajetória dela jovem, essa relação ambígua com gênero, e depois de velha? Porque essa questão dela, como sendo uma escritora, mulher, mas que não assumia um movimento feminista, que não necessariamente estava se integrando, pensando como escritora mulher, mas sim como uma escritora e ponto, e aí junto com os homens, como que isso transparece também no período adulto dela? E lembrando que você traz uma citação que eu achei interessante da Heloísa Buarque de Holanda, que você já até falou agora, que ela tinha um medo de enfrentar a sua relação conflituosa com os movimentos feministas ou com a literatura escrita por mulheres, e medo de explicitar as possíveis causas do sucesso e do poder público que essa escritora adquiriu ao longo do tempo. É exatamente isso. A Heloísa, ela traz essa chave. A própria Heloísa vai escrever o artigo que problematiza a entrada da Raquel na academia através da discussão sobre a roupa. E a resposta que a Raquel dá, então, naquela polêmica dos jornais, o que ela vai vestir? Ela vai botar a espada? Ela não vai ter espada? Ela vai botar o fardão? Não vai botar o fardão? A Raquel responde, eu não visto, eu me cubro. Então, ela dá aquela resposta austera, que é a cara dela. Essa imagem que ela vai ter ao longo do tempo. A escritora Raquel de Queiroz é empossada na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Usando um vestido de crepe Chanel verde musgo, no tom exato dos fardões dos acadêmicos, ela relembra a infância em seu discurso de posse. Raquel de Queiroz é a primeira mulher eleita para a academia. Então, mais uma vez, ambiguidades. A Raquel, ao mesmo tempo que ela vai reforçar muito o sentido dela como uma mulher que acolhe, uma mulher que recebe as pessoas na casa dela, uma mulher que adora cozinhar, uma mulher que é uma super esposa, ela reforça essas imagens. Ao mesmo tempo, ela vai, em relação à escrita, ela vai reforçar a masculinização da escrita dela. A Raquel, quando escreve o 15 em 1930, ela tem 19 anos, a crítica literária, uma parte da crítica literária, vai chamar a escrita dela de masculina, porque é objetiva, porque é seca, porque entra no horizonte de expectativas do modernismo depois de 1922, mas que é identificado por alguns, como o Frederico Schmidt e como Tristão de Ataíde, como uma qualidade masculina. No entanto, a Raquel reforça isso porque esse argumento faz ela ser a única pessoa dentro desse meio. Quando a gente chega lá em 1977, quando ela entra para a Academia Brasileira de Letras, 3 coisas são a notar. A primeira é que a Heloísa já trabalhou, que é a questão do fardão. O segundo, que é um discurso muito típico do governo militar. E a Raquel está dentro do governo nesse momento. A coisa da austeridade faz parte do discurso da ideologia militar. A segunda polêmica em relação aos feminismos, dentro dos jornais, as matérias são sempre primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, a gente fez isso mesmo antes da França, então tem essa valorização. A Raquel, quando você vai ver o discurso de posse dela e o discurso de recepção que é feito por um grande amigo dela, que é o Adonias Filho, que também sustenta o governo militar, eles nem mencionam o fato dela ser a primeira mulher. É quase absurdo, porque no mínimo você tinha que mencionar, sendo feminista, não sendo feminista, mas eles não falam. É um apagamento dessa luta e é proposital. E a terceira questão, que é uma polêmica então relacionada à eleição dela, é que a gente tem que lembrar que a Raquel, ela não só defende o golpe de 64, assim como muitos intelectuais, uma grande parte da intelectualidade brasileira, mas ela entra no governo. Ela defende o regime.
principalmente o Castelo Branco, depois vai mudar um pouquinho. Mas o fato é que ela, durante ainda o governo Castelo Branco, ela integra a Arena e ela integra o Conselho Federal de Cultura, que foi criado pelo Castelo já no finalzinho do governo dele. E ela fica no Conselho Federal de Cultura, que dita as políticas, né, culturais brasileiras até 89, se não me engano, que é o final do Conselho Federal. E aí, durante a eleição dela, existe uma outra polêmica, que são aqueles que não votam pela Raquel e que dizem que quando ela ganha a eleição, quem ganha não é ela, quem ganha é o governo, porque vai ter mais um elemento do Conselho Federal de Cultura dentro da Academia Brasileira de Letras. Já nos anos 90, quando a Raquel responde a entrevistas, ela vai dizer que essa polêmica não foi nada, era só um conflito interno, porque eles queriam o Pontes de Miranda, que era o outro candidato e tal. Mas o fato é que ela era diretamente vinculada ao governo. E a esquerda não vai perdoar, nem dentro da universidade, nem politicamente no final da ditadura. Quando a gente fala de história, é muito fácil falar sobre a ditadura. Mesmo que as pessoas neguem, você consegue ter uma visão do que é a ditadura. Mas quando você pensa ali na época do Getúlio Vargas, Estado Novo, depois quando ele ganhou as eleições e tudo mais, isso parece que se apagou. Esse período, a Raquel de Queiroz, ela era, entre aspas, rebelde sem causa, porque ela dialogava com o anarquismo, com o comunismo, com o trotskismo. Queria que você contasse um pouco desse momento ainda da Raquel, assim, como foi esse período, o que isso influenciou, até mesmo dela romper com essa visão de esquerda, né? A minha tese, ela vai até 64. Então, de fato, eu nem trabalho com ela durante a ditadura. Eu queria até citar a Raquel França, que é uma colega minha que defendeu tese na Universidade Federal Fluminense, que trabalhou com algumas crônicas da Raquel no período da ditadura. Talvez valeria a pena para quem se interessa ler, a tese está disponível online. Então, meu período é justamente o que se chama na historiografia, em uma parte da historiografia brasileira, de experiência democrática, 1945-1964. Isso é um conflito historiográfico, porque esse período ele é chamado também de República Populista, ele é chamado de Quarta República ou Terceira República, dependendo do que a gente considera. Enfim. Então, assim, tem leituras muito importantes em cima desse período. Agora, o que conecta essas leituras de historiadores sobre esse período é a tentativa de responder como nós falhamos em 64. E a gente sempre olha para esse período dessa experiência democrática para tentar responder por que ele acabou. O que eu tentei fazer com a Raquel foi evitar essa leitura, quer dizer, evitar a ideia de que a gente já sabia que ia dar uma ditadura, entendeu? É muito difícil, né? Porque a gente sabe que vai dar. Mas, assim, a ideia era ir fazendo ano por ano na tese, que depois saiu em livro, né? Eu conservei muito essa leitura do ano por ano, para a gente perceber como que as mudanças vão acontecendo não só na Raquel, como em várias escalas. Na escala regional, de Raquel de Queiroz, que mora no Rio de Janeiro. Na escala nacional, Raquel de Queiroz, que está muito ligada ao sertão, principalmente cearense. Raquel de Queiroz falando sobre o mundo polarizado da Guerra Fria. Tudo muda. Não só o Brasil, não só Raquel individualmente que envelhece, envelhecer é uma questão, e o mundo. Entre 45 e 64, e aí tem essa crônica que se chama Carta a uma faculdade de Nova Friburgo. Essa carta foi escrita em 1970. Ela é chamada para ser homenageada por essa faculdade falando sobre o 15, o livro de 1930, que é o primeiro romance dela. E ela responde à carta publicamente no Cruzeiro, na revista O Cruzeiro. Quem que vocês estão chamando para responder era uma menina revoltada, uma menina que acreditava ainda na Revolução, que foi motivada por Sacco Vanzetti, que era um caso muito importante para os socialismos da década de 20. É um caso de 2 anarquistas italianos que foram condenados à morte nos Estados Unidos. Ela fala dessa jovem que está, assim, querendo revolta. E essa velha, ela se chama Velha, e ela justifica essa velhice pelo que ela viveu entre 1930 e 1970. Então a gente tem uma Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria, a gente tem toda a experiência democrática brasileira que é extremamente confusa, com muitas tentativas de golpe, o fantasma de Getúlio Vargas o tempo inteiro, porque ele volta eleito pelo povo. A gente tem um período muito confuso, um período de suicídio de presidentes, de deposição de presidente, de renúncia de presidente. 45, 64 é realmente a nossa experiência democrática. Eu gosto muito dessa definição da historiografia contemporânea. Que é quando a gente tenta construir o sistema representativo, com todas as suas dificuldades. E a Raquel faz parte disso. E a opção dela nessa parte é a opção conservadora. Você mencionou agora, que me deu um gostinho de querer saber um pouco mais, é quando no artigo você fala dessa condenação dos imigrantes anarquistas italianos, que eles foram condenados à cadeira elétrica nos Estados Unidos, e ela escreve sobre isso. Eu fiquei muito, assim, deu uma curiosidade, um comichão de
Como que ela se posicionou? Como que isso influenciou a trajetória dela ou aquele momento político que ela estava vivendo? Sacco e Vanzetti é um tema que a Raquel escreve sobre ele várias vezes ao longo da vida, ao longo da trajetória. Então, a primeira crônica política dela se chama Sacco e Vanzetti. Ela publica num jornal cearense, que a gente não tem acesso hoje, porque nunca foram publicadas em livro. A crônica que a gente tem acesso, que se chama Sacco e Vanzetti, e que foi publicada, se eu não me engano, no Caçador e Tatu, não sei, mas numa das coletâneas de crônicas da Raquel, já é uma crônica da década de 40 ou 50, mas que tem o mesmo título, só que não é a mesma crônica. O fato é que essa história do Sacco e Vanzetti, ela é muito importante não só para Raquel, mas para os movimentos de esquerda no mundo inteiro da década de 20, porque é um momento de muita repressão do governo norte-americano, principalmente aos anarquistas, mas a movimentos dos trabalhadores em geral. Então a gente está na década de 20, a gente não pode esquecer que em 1922 é a fundação do Partido Comunista no Brasil, é a fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino também no Brasil, em 1922, é a Semana de Arte Moderna. A década de 20, ela é não só do ponto de vista artístico uma quebra no Brasil, mas do ponto de vista político, ela é a entrada dos trabalhadores, que ainda é um número reduzido, a gente ainda é um país rural, mas a entrada dos trabalhadores urbanos nesses protestos, assim, década de 10 e década de 20. É um apelo para a juventude muito grande, assim. A Raquel, ela diz que ela chora com a execução do Sacco e Vanzetti ouvindo pelo rádio. Assim. Ela diz que são momentos em que ela chora, né, na vida. Um deles é o Sacco e Vanzetti, o outro é quando o Hitler sobe ao poder na Alemanha. Ela se define como animal político, uma mulher extremamente inteligente, que acompanha a política em todos os seus momentos, na época que não tinha internet, né? Então, assim, rádiozinho de pilha ali o tempo todo. Só que, e aí vem a questão do trotskismo, a gente não pode esquecer, o trotskismo é aquele que vai fazer a crítica ao stalinismo. Na verdade, o trotskismo, quando ele nasce, ele é chamado de oposição de esquerda e não de trotskismo, mas de todo modo ele faz referência a Leon Trotsky, que é um intelectual russo, que participa da Revolução Russa, que integra o governo junto com Lenin e Stalin. Quando Lenin morre e o Stalin começa então a solidificar o seu poder na Rússia, ele começa a ter conflitos, principalmente com os grupos intelectuais, e Trotsky está nesse grupo, até que ele é expulso, se não me engano, em 1924, da Rússia, e ele vai ser exilado, e ele então começa a construir a sua crítica ao stalinismo, que ele chama de oposição de esquerda, porque a princípio ele continua dentro da Internacional Comunista. Eu era comunista. Depois briguei com os comunistas, descobri os trotskistas. Porque os comunistas eram muito burros, muito fechadinhos, muito apertadinhos. E os trotskistas tinham uma visão mais ampla. O Trotsky, que era o puxador da corrente, era um homem de grande talento e escrevia muito bem. De forma que eu me passei muito cedo para os trotskistas, e o resultado é que eu, sendo de esquerda, de vez em quando me prendiam, mas eu não tinha nenhuma ligação com o Partido Comunista. Então, o anticomunismo dela, por exemplo, que poderia ser visto como uma contradição, tendo sido ela comunista, o anticomunismo dela da década de 60, que ajuda a apoiar o golpe, por exemplo, e que faz parte da nossa trajetória política brasileira, a gente não pode esquecer que Vargas dá o golpe de 37 com base no Plano Cohen, que era um plano que, teoricamente, ia ter uma revolução comunista no Brasil, então já era anticomunista. Em 64 vai ser o mesmo argumento anticomunista, e agora, em 2018, isso volta, o que é inacreditável, assim. Mas o fato é que os comunistas são um pouco um fantasma do Brasil. O anticomunismo dela não é o anticomunismo liberal, é o anticomunismo trotskista. Vejam como ela flerta com esse anarquismo, depois ela entra no Partido Comunista, ela não é muito bem aceita porque ela é intelectual, ela é chamada de pequeno burguês, etc. E ela é expulsa do Partido Comunista, ela entra para os trotskistas, e aí ela já faz a crítica do comunismo stalinista. Ela traduz Trotsky. Essa primeira geração da qual ela participa traduz para o português Trotsky. E essa primeira geração é uma geração intelectual, são intelectuais poliglotas, e que o principal trabalho deles, a principal colaboração deles ao momento político não é a luta a ligação com as massas no Brasil, mas é justamente o trabalho intelectual, a tradução do Trotsky para o Brasil. No seu artigo você mostra como ela se posiciona contra esse pensamento burguês, mas ao mesmo tempo o pai dela pagou o primeiro livro dela ser publicado, ela está numa determinada classe com certos privilégios. Então eu queria pedir para você comentar um pouco sobre essa outra contradição que está presente na Raquel. Assim, a questão da Raquel é a questão agrária. Ela está mais ligada a essa tradição, que a gente poderia dizer até uma tradição aristocrata brasileira, assim, mais do que burguesa. Ainda que ela tenha sido classificada dentro do Partido Comunista como pequeno burguesa, mas era mais pelo fato dela ser intelectual.
fato do pai dela pagar a publicação do livro dela é meio comum, assim, não é tão raro, né? Até hoje mesmo, às vezes, a gente paga a primeira publicação do livro. Isso não é, assim, uma grande diferença, assim. Agora, a questão agrária é importante a gente lembrar. Quando a gente chega em 64, o movimento conservador brasileiro, principalmente aqueles que vão articular a desestabilização do governo João Goulart e o golpe de 64, são liberais. A gente tem uma classe que é industrial, empresarial, mas a gente tem aqueles que são contra a reforma agrária, que é uma das principais lutas das reformas de base do João Goulart. E o próprio Castelo Branco, no primeiro governo, vai criar uma lei de reforma agrária, que é uma lei que agrada os conservadores. Tentando entender um pouco da Raquel de Queiroz, uma grande questão dela como intelectual é a sua autonomia, né? Mas essa autonomia, ela tá sempre atrelada ao status quo dela, né? Ela senta na mesa da elite, né? Ela convive com o Café Filho, Castelo Branco. E como é que faz para desfazer isso? É autonomia mesmo? Essa é uma ótima questão, mas que envolve mesmo a gente entender a ideia de biografia, porque se ela vai justificar sempre a autonomia é muito importante na trajetória dela, principalmente em relação aos partidos políticos. Então, se a gente lembrar que 45-64 é o momento da construção dos grandes partidos políticos, que na época são PSD, PTB e UDN, a Raquel não é filiada a nenhum deles. Essa autonomia que ela vai justificando até a década de 50 e 60 está ligada à autonomia dos partidos políticos, mas ela sempre vai falar em nome de um grupo, é verdade. Só que esse grupo muda. Então, por exemplo, quer ver, durante o governo do Castelo, ela chega a fazer críticas ao governo também. Obviamente não vai ser uma crítica muito, assim, perigosa, nem muito forte, mas ela tenta sempre colocar uma coisa que às vezes você fala, ué, mas você não é desse grupo? Como é que você falou isso? Ela tenta conservar uma certa autonomia. Agora, é importante a gente pensar que dentro dessa trajetória da experiência democrática brasileira, os anos 60, principalmente após a renúncia do Jânio Quadros, a gente tem os 3 partidos principais, o PTB mais à esquerda, o PSD que é o centro, a UDN que é um pouco mais à direita, que são os liberais. A Raquel está ligada aos trotskistas, ela está ligada que é o PSB, que é um partido menor, mas a partir da década de 50 ela vai migrando para a UDN, porque a gente chama de udenismo até, quer dizer, ela não é filiada à UDN, mas ela compartilha com as ideias da UDN. O homem que obteve a maior votação da história política do país, em pouco tempo, varre para longe de si a sua popularidade. Toma atitudes contraditórias e acaba por se isolar completamente. Alegando que forças ocultas impedem que governe com liberdade e cumpra seus planos, Jânio Quadros renuncia 7 meses depois de tomar posse. Mas, a década de 60, quando o Jânio Quadros ganha a eleição e a UDN apoia o candidato, é o primeiro candidato deles que ganha a eleição, ele renuncia 8 meses depois. Um ato bizarro, porque ele escreve uma carta que é uma paródia da carta do Vargas. Enfim, é um cara que acaba sendo considerado como destemperado, doido. Ali a UDN viu que acabou, ela não ia governar. E aí começa a articulação coletiva para a desestabilização do João Goulart, que era o vice-presidente do Jânio. O governo dele vai ser muito confuso até 64. Nesse momento, 61, 64, a Raquel não é mais autônoma. Você vê as crônicas dela, ela não escreve mais eu, ela escreve nós. Ela coloca frases de efeito embaixo das crônicas dela. A democracia tem que ser defendida. Essas frases de efeito. Então, ali é um sujeito coletivo. É o sujeito que está ligado à rede da democracia, que é a rede da imprensa que desestabiliza o governo João Goulart. Ali é um sujeito coletivo, ela perde autonomia. Mas ela assume isso, porque para ela é uma luta política que tem que ser feita, porque ela não aguenta mais o fantasma do Vargas. Eu não tenho certeza se eu interpretei bem os 2 artigos. Mas o que eu entendi é você falando que houve um certo esquecimento quando a gente estuda a Raquel ou pensa nela, e isso fez com que a gente valorizasse mais a Raquel da década de 30 do que a Raquel de 64, vamos dizer, mais a moça do que a velha. Por que você acha que a nossa memória sobre essa escritora se operou dessa maneira? É isso mesmo. Na verdade, a gente vai ter uma outra inflexão nessa memória a partir da década de 90. Mas se a gente pensa, então, na Raquel dentro da academia, do estudo sobre Raquel de Queiroz dentro da academia. Então, Raquel, desde a década de 30, porque o 15 é realmente um livro muito importante, ela vai começar a integrar as antologias literárias. Ela sempre vai estar presente nas antologias, mas os livros dela vão diminuir. A gente só vai lembrar do 15 no final das contas, porque o 15 entra na chave do regionalismo. Então, se a gente cria a nossa história literária e diz lá, na década de 30, o que impera é o regionalismo, a gente apaga um monte de romances, inclusive da própria Raquel.
E a gente só pega aquele que entra dentro do estereótipo. Essa é uma das razões para a gente lembrar mais do 15. Mas existem outras. A partir da década de 50, a gente tem a expansão da pós-graduação dentro das universidades brasileiras. Quando a gente chega na década de 60, a gente sabe, através dos estudos sobre a universidade durante a ditadura, por exemplo, o professor Rodrigo Pato Samota, que estuda as universidades durante a ditadura militar, a gente sabe que tem um espaço para um pensamento de esquerda dentro da universidade, ainda que professores tenham sido expulsos, ainda que os estudantes, principalmente, tenham sido perseguidos, mas continua se lendo através de uma chave crítica progressista. A Raquel, ela não vai ser mais um objeto de estudo interessante, porque ela faz parte dessa direita. O que a gente vai estar estudando na universidade na década de 60? A gente vai estar estudando Clarice Lispector, Guimarães Rosa, a gente vai estar numa onda de estudar movimentos que trabalham com a linguagem, que é uma moda quase internacional, não é só brasileira. Aí, na década de 90, com a emergência dos estudos de gênero dentro da universidade, é que a gente vai voltar para Raquel a partir desse olhar, ainda que ela seja antifeminista, que ela se diga antifeminista. Mas como o gênero não é só feminismo, é um estudo da relação, quando a gente olha para Raquel, a gente consegue muito bem trabalhar questões de relação entre masculino e feminino, tanto na autoria, quanto nos personagens, quanto na crítica literária. Mas o fato é que hoje o que a gente vai ler da Raquel vai ser o 15, que é o romance de 1930. É o que cai no vestibular, é o que a gente lê no ensino médio, o que é normal, todos os autores vão ser lembrados por alguns livros, mas a interpretação da Raquel tem essas inflexões que têm uma ligação direta com a política. Você, estudando a Raquel e tentando mostrar essas várias contradições, inclusive o posicionamento dela em relação ao regime de 64, você teve algum tipo de resistências ou questionamentos, ou pessoas até frustradas de para onde você estava levando essa grande escritora? Legal isso, né? Porque eu defendi a tese em 2015. Acho que se eu tivesse defendido em 2016, 17, 18, 19 ou esse ano, seria pior. Porque quando eu construí a tese, que faz parte do momento democrático que a gente vivia, mais democrático, enfim, eu pude estudar esse objeto. Então, ao contrário, as pessoas, por exemplo, que participaram da minha banca, inclusive, e aí eu vou citar novamente, Heloísa Barca de Holanda, que é progressista, feminista, escreveu sobre Raquel de Queiroz. Isabel Lustosa, que estava na minha banca, e é uma professora progressista, né, de esquerda, e ela escreveu sobre Raquel de Queiroz também, e a relação da Raquel com o golpe. Ou seja, a gente estava tentando entender. E aí, hoje, o que aconteceu depois de 2016, e principalmente agora depois de 2018, minha opinião pessoal, tá? Não é uma pesquisa. Eu acho que a gente está entrando no jogo da polarização. Nós já polarizamos Império, República, democracia, ditadura, polarizamos Arena, MDB, polarizamos PT, PSDB e temos inúmeras polarizações no Brasil. Infelizmente, uma realidade marcada cada vez mais pela velha polarização, que agora se tornou tóxica. E é normal, a gente precisa se posicionar, enfim, tá difícil a situação. Mas a gente perdeu, talvez, uma possibilidade de ser um pouco menos polar e discutir isso sobre outros aspectos. Ou seja, eu não compartilho com o posicionamento ideológico de Raquel de Queiroz, mas eu sou capaz de entender. Até porque ela não era fascista, ela não era defensora de tortura, entendeu? Ela era conservadora, como uma grande parte da população brasileira. Eu ainda mantenho um pouquinho nessa questão, porque ela me parece interessante no sentido que, quando a Raquel mais velha, ela vai num programa como Roda Viva, por exemplo, ela sempre tenta colocar um ponto final nessa história. A senhora me disse outro dia que jamais apareceria num programa como esse aqui, porque parece assim uma metralhadora giratória. E não é? Ou então um paredão. Eu estou me sentindo num paredão. Falar sobre isso, acabou, já sabe. Ó, o regime não foi nem ruim, nem tão bom. Já deu, vamos falar sobre o que eu escrevo. Me parece um medo de ser julgada, exatamente pela contradição. Será que a gente também deixou de ser tolerante? Aí eu faço pergunta sobre o momento atual, assim, tolerante com o contraditório. Como é que o estudo biográfico vai conseguir, né, preencher essas lacunas que são caladas? A Raquel, ela era anti-memória. É contraditório, mais uma vez, porque as crônicas dela, uma grande parte das crônicas dela são memorialísticas, mas ela era contra a ideia de fazer uma autobiografia. Ela resiste. Eu conheci a irmã dela, Maria Luísa, eu entrevistei a irmã dela várias vezes, e a irmã dela conseguiu, em 1998, publicar um livro que é um diálogo entre as duas. Obviamente, quem fala mais é a Raquel, né? Porque o objetivo da irmã é que ela falhe, na verdade. Foi um jeito de driblar o medo da Raquel de fazer autobiografia. Nesse livro, tem um capítulo que se chama Revolução de 64,
onde ela vai falar, vai tentar resolver essa história. A gente não pode esquecer que a Raquel é uma escritora de ficção. Ela vai usar de narrativas, de elementos de ficcionalização para falar da vida dela. Ela vai dizer, na minha época, o mundo se dividia entre Getúlio Vargas e Castelo Branco. É um exagero, porque a gente não tem como comparar Getúlio Vargas com Castelo Branco. Mas no argumento dela, em termos de estadista, né? O Vargas marcou um século, o Castelo marcou porque ele foi o primeiro ditador, mas não enquanto personalidade, né? Assim. Mas a Raquel vai explicar dessa forma, porque é a forma dela justificar essa aparente contradição. Então, no Instituto Moreira Salles, ela vai falar, a ditadura, ela nem se ela usa ditadura, o regime não foi tão ruim quanto dizem a esquerda, e nem tão bom quanto querem os militares. Ela meio que resolve dessa forma, que é uma forma retórica, não diz nada. Mas, quando ela está no Roda Viva, existe um elemento ali que lembra a esquerda, que é o Caio Fernando Abreu. E o Caio Fernando Abreu encara esse papel da esquerda que vai cobrar daqueles que apoiaram o regime o que eles fizeram. Caio, eu quero falar uma última coisa. Eu estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. Por quê? E a última coisa, eu não vou me tornar constrangedor, né? Por várias coisas que você falou, eu concluo que você colaborou para coisas muito negativas nesse país, do meu ponto de vista. Compreendo, todos nós somos humanos, erramos, nos equivocamos e tal. Mas eu estou me sentindo extremamente constrangido de estar na posição de render homenagem a um tipo de ideologia que eu profundamente desprezo. O Caio, você tem que fazer perguntas, não render homenagem, desculpe. Tá certo. A entrevistada é a escritora Raquel de Queiroz. Então, não, eu só queria dizer isso, eu não tenho mais perguntas a fazer. Eu gostaria de responder a você que nós estamos num país democrático, eu respeito as suas posições e espero que você respeite as minhas. Respeito, tanto pois que é. me calo. E as suas posições, se as minhas posições são constrangedoras, eu acho a sua também muito constrangedoras para mim. E realmente estou sendo exigida de me pronunciar sobre esses temas que eu não gostaria de ser, para eu não ser descortês com você. Certo. De forma que é recíproca a nossa posição. O Caio, ele também, ali, ele não vê Raquel de Queiroz, escritora, mulher, tarará. Ele vê a direita ali. Quando você vê ele falando, ele quer aquilo, ele quer provocar quem apoiou o regime. Ela entra no jogo no começo, até que tem uma hora que ela enche o saco e ela fala, nós estamos num regime democrático, eu falo o que eu quero, você fala o que você quer e a gente se respeita. Ela termina nessa ideia. O que é interessante disso tudo é que ela, pelo menos, ela nunca negou ter apoiado o golpe. Ela vai dizer que ela apoiou só o governo do Castelo, ela vai dizer que não foi tão ruim nem tão bom, ela vai tentar diminuir um pouco isso, mas ela nunca nega. E isso, assim, é uma grande coragem nesse sentido, principalmente com o fim da ditadura, porque a memória da esquerda, principalmente da esquerda militante, vai começar a emergir ali na década de 80 e década de 90. Ela enfrenta ali a crítica. Só que ela, de fato, não vai entrar em detalhes. O máximo que a gente vai ter de informação vão ser ou nas crônicas dela da época, ou nesse livro que ela escreve com a irmã, tantos anos, onde ela vai ter um capítulo sobre isso, que é um capítulo em que ela tenta resolver a questão em ponto. No início, você falou que agora está estudando a Clarice Lispector. E aí eu comecei a pensar se existem pontos de contato dessas duas escritoras. E talvez na questão de gênero exista, porque eu lembro que na abertura da Hora da Estrela, ela se coloca como narrador masculino e diz que aquele livro nunca poderia ser escrito por uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela tem aquelas crônicas que ela escreveu para o jornal, que ela não usava o nome dela, mas que eram bem, assim, donas de casa. E aí eu queria perguntar para você, existem pontos de contato entre essas duas escritoras? Como que você saiu da Raquel e agora está indo para Clarice? Ótima questão. E eu passei no meio do caminho pela Natália Correia, só para falar que é a portuguesa, né? Porque isso, as três têm perfis. Se a gente pensa novamente na trajetória política do país, esquerdas e direitas, elas são muito diferentes, tem nada a ver uma com a outra. Mas se a gente pensa no que liga a pesquisa, que é o meu interesse pessoal, que é a ideia da construção social da autoria feminina, como que a recepção aos escritos das mulheres se constrói em termos de masculino e feminino, elas são três exemplos emblemáticos. Então, a Raquel vai ser um exemplo emblemático na questão da masculinização da escrita, então ela é valorizada pelo que se diz masculinização, e essa masculinização faz com que ela ocupe um lugar único, ela é a única do regionalismo de 30, ela vai ser a única mulher na Academia Brasileira de Letras, a primeira, né? Depois tem outras que são eleitas. Essa originalidade dela é justificada por essa questão. A Natália Correia é uma autora portuguesa, vive o salazarismo, é um outro contexto, mas em relação à construção social da autoria feminina, ela aposta no feminino.
A Natália Correia, ela vai estar reforçando o feminino como algo revolucionário. Ela vai fazer vários poemas, principalmente poemas, que falam desse feminino como a única solução para esse regime que ela identifica o masculino, que é o patriarcado e etc., ligado ao regime do Salazar. E aí a gente chega na Clarice. Eu estudo a internacionalização da Clarice. Na Europa, inevitavelmente eu acabo trabalhando com Estados Unidos e América Latina, porque as traduções são feitas por sistema linguístico. Mas o que mais me interessa nessa internacionalização da Clarice é a interpretação que os feminismos fazem dela. E aí, principalmente, o feminismo francês, da década de 70. A Clarice não é uma militante feminista, não tem nada a ver, a gente está falando de recepção. O feminismo francês vai ler a Clarice, e aí uma francesa mais especificamente, que se chama Hélène Cixous, ela vai ler a Clarice através da chave da escrita feminina. A Clarice vai ser o grande exemplo disso. Não é só nos personagens, não é só na trama feminina, mas é na linguagem. Quer dizer, para Hélène Cixous, o estilo da Clarice é feminino, e esse feminino não é porque ela é mulher, é porque o jeito que ela escreve, um homem poderia escrever escrita feminina, por exemplo. Mas essa linguagem dela, que vai do mínimo ao que te explica coisas fundamentais da vida, a partir do ovo que ela vai cozinhar, que é a crônica O Ovo e a Galinha, por exemplo, da Clarice. O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que o ovo existe. Se soubesse que carrega em si mesma um ovo, perderia o estado de galinha. Ser galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe mais. Viver leva à morte. É isso que faz com que as feministas, principalmente Hélène Cixous, na França, identifique a Clarice como um grande exemplo de escrita feminina, e essa escrita é revolucionária, segundo Hélène Cixous. Século XX, as mulheres que escrevem, como que a gente olha para esses textos através de chaves de masculino e feminino. A própria Clarice, ela pode ser lida dentro da universidade como uma escritora brasileira, mas a leitura da Cixous, por exemplo, a nacionalidade da Clarice pouco importa. Ela é uma escritora universal, então tem uma desnacionalização. E esse vai ser um fenômeno, é muito interessante pensar nisso, se a gente pensar, por exemplo, nas escritoras agora que têm sido traduzidas, Conceição Evaristo, por exemplo, que vai ser traduzida pela mesma editora da Clarice, que é a Edition des Femmes, que é uma editora feminista. A importância e a escolha da Conceição por essa editora específica não é porque a Conceição é brasileira, é porque a Conceição fala do tema racial e feminino. Bem, essa vai ser a minha última pergunta, que a gente realmente já esgotou todo o tempo possível. Eu acho que, como pesquisador, muitas vezes a gente fica com uma crise existencial de por que a gente está pesquisando isso? E muitas vezes, quando a gente fala de áreas de humanas, as pessoas criticam, principalmente se está muito voltada para literatura e arte. Queria te perguntar um pouco isso. Por que Raquel de Queiroz? Por que escritoras com essa escrita feminina? O que isso pode trazer para a sociedade? Se a gente pensa utilidade nos termos neoliberais, é inútil. Não serve para nada porque não vai produzir nada que seja vendido e que dê dinheiro, lucro. Pode ser, se tiver um projeto editorial, se a gente entrar nessa questão, pode até ser. Mas a pesquisa em si na área de humanas, ela não tem essa utilidade, que é a utilidade, por exemplo, das ciências médicas, né? Para criar uma vacina. Existe esse argumento de que não serve para nada, qual é a utilidade e tal. No entanto, a gente chama de ciências humanas porque ela quer responder, é meu ponto de vista, né? Ela quer responder a questões humanas. E nós somos humanos. Então, se não serve para isso, a gente não é humano, a gente se desumaniza. E tem o Achille Mbembe, que é um filósofo que foi traduzido para o Brasil, e ele tem sido muito utilizado nos estudos decoloniais, nos estudos negros e feministas negros também. O último livro dele se chama Brutalismo, e ele vai falar dessa lógica que tenta transformar o homem nessa matéria, e simplesmente matéria. O que a gente está fazendo é resistência. Quando eu tento entender a trajetória da Raquel, é um objeto extremamente mínimo, mas o que eu estou tentando entender, de fato, é a contradição, é a ambiguidade, é o paradoxo, é o gênero, é como que esse ser humano lida com questões que são existenciais. Então, se isso não é importante, eu não sei o que é. Se você trabalhando com uma biografia, inevitavelmente você pensa na sua. Você pensa na sua vida, você pensa nos seus paradoxos, nas suas ambiguidades. É isso, é extremamente útil desse ponto de vista.
Esse programa todo a gente discutiu a Raquel de Queiroz e ela abriu um leque trazendo Isabel Lustosa, Natália Correia, Heloísa Buarque de Holanda, a Clarice Lispector, a Natália Guerus, a Juliana Mendes. A gente falou sobre as mulheres e o papel feminino, mas ao mesmo tempo a gente deixou de lado esse discurso, José de Alencar, os Queiroz, os maridos dela. Então, não sei se a Raquel de Queiroz, independente de ser feminista ou não, o movimento que ela traz aí, principalmente na academia, é um movimento de reafirmação mesmo, assim, dessa intelectualidade feminina. E a questão da carta que ela escreveu para Nova Friburgo, né, que fala que a velha devorou a moça, né, ela explicando ela conservadora versus ela um pouco mais de esquerda, né, aí você faz uma questão pungente em um dos artigos, assim, né, será que o país envelheceu ou foi só a Raquel? A questão era justamente essa, e eu fecho a tese, o título do meu livro baseado na tese é A Velha Devorou a Moça, pergunta, porque a Raquel ela escreve como uma afirmação. Mas eu coloco um ponto de interrogação porque eu não respondi e porque para mim é uma questão de sempre. O Brasil ele foi construído como o país do futuro, então é o país jovem, é o país que é típico do novo mundo, né? Então não é à toa que a gente tem essas definições, assim. Então ele é sempre sonhado dessa forma, só que ele foi construído por um velho, e se a gente pensa o velho e o novo nesse sentido, né? Porque não necessariamente o velho é negativo, assim. Mas se a gente pensar nesse sentido do conservador e eu acho que o Brasil ele vive entre os dois, assim. Agora, esse momento brasileiro, ele é muito difícil, a gente não consegue fazer esse olhar de fora, a gente está sentindo muitas coisas, então eu acho que a gente tem que esperar o tempo passar para fazer essa análise, mas eu acho que todo brasileiro tem dentro de si um velho e um novo, justamente pelas nossas contradições. Por exemplo, a gente pode ser super progressista, achar que é de esquerda e tal, mas a gente tem posições racistas ou machistas. Isso é velho, assim, nesse sentido que a gente está usando. Vai do individual ao Brasil. E eu acho que esse momento brasileiro está revelando tudo isso. É um momento caótico, porque ele revela tudo isso, mas o mundo nasceu do caos, né? Agora, Leberson, só retomar o que você falou do seu comentário, porque ele é excelente. Assim, eu tenho lido umas últimas análises sobre a Europa, falando sobre a feminização da cultura na Europa. E é prática, né? Tem mais mulheres na universidade do que homens. As mulheres fazem mais estudos em termos de quantidade de anos de estudo do que os homens hoje. As mulheres leem mais do que os homens. A gente está no processo que se a gente exclui a análise sobre o feminino, a gente não está vivendo no mesmo mundo. Então é fundamental, sabe? E está sempre relacionado com o masculino. Natália, deixar aberto para você também. Você tem últimas questões que você queira colocar? Olha, eu acho o projeto de vocês excelente. A ideia da gente dialogar para além do jaleco é ótima, a ideia do jaleco, porque traz essa ideia mesmo, né, do tradicional, assim. E eu acho que uma das formas da gente mostrar a importância das ciências humanas é justamente a gente divulgar o nosso trabalho no que a gente acha que é importante, por que é importante nesses momentos, assim. Mas eu queria só agradecer mesmo a oportunidade. Bom, eu acho que podcasts futuros virão, né? Ainda mais com a internacionalização da Clarice Lispector, seu estudo aí na França. A gente quer agradecer a Natália aqui por esta participação no podcast Das Humanas. Das Humanas, a ciência sem jaleco.